Vamos conversar um pouco sobre o filo dos equinodermos, ou então equinodermatas, que significa equinodermos. Equinos, espinho, dermatos, pele. Então, todos esses animais, todos os representantes desse filo, apresentam espinhos na pele. Nós temos os representantes aqui: um ouriço do mar, uma bolacha, um lírio do mar, uma estrela do mar, uma serpente do mar e um pepino do mar. Quais são as características gerais dos equinodermos? Triblásticos, apresentam os 3 tecidos embrionários ou 3 folhetos germinativos, que é a mesma coisa. São celomados, que apresentam aquela cavidade cujo tecido embrionário que reveste interna e externamente é chamado de mesoderma. São deuterostômios, quer dizer que o blastóporo dá origem ao ânus. Se ele fosse um animal cujo blastóporo desse origem à boca, ele seria um protostomado. Simetria das larvas é bilateral. Então, nós temos aqui embaixo uma larva. Se você cortar ela no meio, o lado direito é semelhante ao lado esquerdo. E nos adultos, a simetria é chamada de simetria radial ou radiada, chamada também de simetria secundária. Então, nós temos aqui uma estrela do mar, e aí, se você fizer um corte aqui, traçar um raio aqui, cada tentáculo aqui, ou braço, vão ter características semelhantes. Daí, essa simetria é chamada de simetria radial. A estrela do mar, que é um exemplar de um equinodermo, a boca fica na parte inferior, chamada de superfície oral, e o ânus fica na parte superior do corpo, chamado de região aboral. São animais exclusivamente marinhos, podendo ser tanto bentônicos quanto planctônicos, se movimentar com a água ou ficarem fixos num substrato. Aqui nós temos as estrelas do mar, vários representantes e espécies diferentes de estrelas do mar. Apresentam espinhos para defesa e locomoção. Apresentam a presença de pedicelárias para fazer a limpeza e também para fazer a colocação do veneno na presa, ou então até mesmo no indivíduo que ele está se sentindo ameaçado. E apresentam os pés ambulacrários para o processo de locomoção. Na continuação desse slide, nós temos aumentados as pedicelárias, os espinhos, né? Então, representando aqui os pés ambulacrários ou pés ambulacrais. Aqui a mesma coisa, mostrando a parte inferior da estrela do mar com os pés ambulacrários, sendo representados aqui na parte inferior do corpo da estrela do mar. Outra estrela do mar. E aqui nós temos um esqueleto, que na verdade é um endoesqueleto, que é um esqueleto interno do ouriço do mar, né? Aí tá mostrando aqui todos esses pontilhados aqui, por onde saem os pés ambulacrários. Isso aqui é chamada de placa madrepórica. Isso aqui é o esqueleto, o endoesqueleto dos equinodermos, mais precisamente do ouriço do mar. Aqui também um ouriço do mar e aqui mostrando o seu esqueleto interno, endoesqueleto, formado por calcário. Eles apresentam um sistema hidrovascular, também conhecido como sistema ambulacrário. Existe uma placa chamada de placa madrepórica, um canal circular, um canal radial e as ampolas contráteis. Todas essas estruturas formam um sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário nos equinodermos é uma característica muito importante porque ele está relacionado com diversas funções, né? Sistema de transporte de nutrientes, transporte dos gases respiratórios, tudo isso é feito pelo sistema ambulacrário. Em relação à classificação desses equinodermos, eles são classificados, existem as classes asteroidea, que tem como representante a estrela do mar,
equinoidea, os ouriços do mar e as bolachas, os holoturoideas, o pepino do mar, crinoideas, o lírio do mar e ofiuroideas, a serpente do mar. Na classe asteroidea, o corpo desses animais é achatado, em forma de estrela, daí o nome asteroidea, e apresentam 5 ou mais braços. Nesse caso aqui nós temos uma estrela do mar com 5 braços, e aqui nós temos com mais do que 5 braços. Apresentam boca e pés ambulacrários na parte inferior do corpo, que é onde situa-se a boca, a região oral, e apresentam ânus na parte contrária, que seria na parte superior do corpo desse animal, chamado de região aboral. Esses animais, que são as estrelas do mar, eles são predadores. Eles alimentam-se de moluscos, crustáceos e também de anelídeos. Aqui no final desse slide, uma estrela do mar se alimentando. Ela está predando, né, um outro animal. A classe equinoidea, representada pelos ouriços e pela bolacha do mar. No caso do ouriço, ele apresenta um corpo circular, abaulado, e a estrela do mar apresenta um corpo achatado. Não há presença de braços no caso dessa classe aqui. Ainda mostrando o endoesqueleto dos equinoides, né? Tanto do ouriço quanto das bolachas. Os equinoideas, eles têm também a boca na região oral e o ânus na região aboral. Apresentam pés ambulacrários distribuídos pelo corpo todo e alimentam-se de algas e detritos orgânicos. Na classe dos holoturoideas ou pepinos do mar, apresentam um corpo alongado, ele é normalmente macio e não há presença de braços. Os holoturoides, que é o exemplo que a gente está mostrando aí, é o pepino do mar, apresenta a boca na região oral e a boca ela é rodeada de tentáculos. Aqui a boca, ó, rodeada de tentáculos. Apresentam ânus na região aboral, pés ambulacrários distribuídos em fileiras. Dá pra gente ver aqui, ó, tá? Os pés ambulacrários distribuídos em fileiras ao longo de todo o corpo desse animal. Ainda temos que falar a respeito da alimentação dos pepinos. Eles têm uma alimentação, alimentam-se de detritos orgânicos e eles apresentam uma novidade, que é a esvisceração. Quando eles se sentem ameaçados, eles, como se eles vomitassem o estômago e partes dos órgãos internos para que o predador fique entretido e aí ele consiga fugir, né, desse predador. Os crinóideos, ou também conhecidos como lírios do mar, popularmente conhecidos como lírios do mar, apresentam um corpo em forma de taça, 5 braços ramificados em forma de plumas e eles vivem fixos no substrato, né? Eles ficam presos pela região aboral, onde localiza-se a boca. E essas plumas, elas têm movimentação, porém, ele não tem uma locomoção, esse animal. Apresentam boca e ânus na região oral, os dois, no caso dos crinoídeos, né? Os dois ficam na região oral, alimentam-se de plâncton e também de detritos orgânicos que estão em suspensão, porque eles ficam fixos, né? Só essas estruturas aqui que se movimentam, mas o corpo do animal todo fica fixo, ele é um animal séssil. Os ofiuroides, ou também conhecidas como serpentes do mar, apresentam o corpo achatado, 5 braços extremamente flexíveis e tem um disco central aqui no corpo, tá? Os ofiuroides, ainda falando sobre eles, também conhecidos como serpentes do mar, apresentam boca na região oral, não apresentam ânus, diferente dos demais, que apresentam um sistema digestório completo, né? A alimentação deles é basicamente crustáceos, moluscos e detritos orgânicos, e eles são bastante ágeis. Como nós falamos, o sistema digestório dos equinodermos, exceto das serpentes do mar, ele é um sistema digestório completo. Ele tem onde o alimento entra, no caso aqui, que é a boca, e ele tem onde o alimento sai, né? Aquele que não foi absorvido sai pelo ânus. Então, entrada do alimento, saída do alimento.
região oral, região aboral. Sistema digestório completo, exceto as serpentes que nós acabamos de dizer que eles não apresentam ânus. Além da digestão que a gente está falando, que o sistema digestório é completo, eles apresentam uma boca rodeada de pequenos dentículos, são estruturas calcárias aqui, que vão fazer como se fosse um processo de mastigação desse alimento, mas não um processo evoluído, né? Tão evoluído quanto o nosso processo de digestão de alimento. Mas aqui digestão não, mastigação do alimento. Aqui acontece também a trituração parcial do alimento. Essa estrutura é chamada de lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles é uma característica dos herbívoros, né? Então, todos os animais equinodermos que são herbívoros apresentam essa lanterna de Aristóteles. Sistema circulatório ausente. Não tem uma estrutura específica para se fazer a circulação de nutrientes e tudo mais. E também dos gases respiratórios. Quem faz esse processo é o sistema hidrovascular, também conhecido como sistema ambulacrário.